Então, para fazermos o gráfico relativo a esse exercício, nós vamos precisar de alguns instrumentos. Primeira coisa simples, lápis, né? Vocês vão fazer a lápis, tá bom? Porque se errar dá para consertar e assim por diante. E uma régua, não precisa ser essa, obviamente, uma régua comum, simples, qualquer régua, tá bom? Para facilitar, você pode usar esses papéis que a gente chama de papel quadriculado. Então, ó, pode ser esse papel de quadrado menorzinho, pode ser esse papel com quadradinhos um pouco maiores, pode ser este papel, que a gente chama de papel milimetrado, que além dos quadrados maiores, ele tem quadradinhos, ó, de 1 milímetro, bem pequenininhos, tá? Então, pode ser qualquer um desses papéis. Esse aqui é mais técnico, usado às vezes em cursos técnicos. Então, pode ser qualquer um desses. Esse de quadradinhos maiores é mais confortável para visão, tá bom? Ah, eu não tenho nenhum desses papéis. Não precisa sair para comprar. Você pode usar uma folha de caderno comum. E observe que algumas folhas de papel têm uma escala aqui embaixo, ó. Já tem uma medida. Cada um desses pedacinhos aqui embaixo tem a mesma medida. E as linhas também têm a mesma medida. Então, você pode usar uma folha de caderno também, tá? Se aqui embaixo não tiver esses pontinhos na folha que você está usando de caderno, você vai pegar com a régua, colocar aqui e marcar aqui de 1 em 1 centímetro, tá? Para ficar uma escala certinha e marcar esses pontos de 1 em 1 centímetro, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o gráfico nessa folha aqui. Mas vou mostrar como é que fica na folha de caderno também, tá bom? Então, para fazer numa folha como esta, eu já adiantei aqui e tracei uma linha horizontal aqui e uma linha vertical aqui. Eu estou fazendo a caneta apenas para ficar melhor no vídeo, mas faça lápis, tá? Porque se você erra, tem como consertar e assim por diante. Olhe na tabela. Na primeira coluna da tabela, tem o tempo em horas. 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que eu fiz aqui, ó? Marquei o 0, onde encontra as duas linhas, para eu fazer a escala deste gráfico. E para não ficar um gráfico tão pequenininho, eu fiz assim, ó. Contei 2 quadradinhos, fiz um risquinho. Contei mais 2 quadradinhos, outro risquinho. Mais 2 quadradinhos, outro risquinho. Mais 2, um risquinho, tá bom? Poderia ser de 1 em 1 quadradinho também, só que ia ficar pequenininho. Aí, marquei 1, 2, 3, 4. Nesse eixo, o tempo em horas. Em matemática, você costuma fazer gráficos, só que aqui, normalmente, matemática chama de X, tá bom? Mesma coisa, só que aqui a gente vai estar chamando de tempo em horas. Aqui na vertical, se você olhar lá na tabela tá marcando assim, S quilômetros. E aí vai aumentando. 0, 60, 120, 180, 240. Você pode notar que está aumentando de 60 em 60. Então, eu posso escolher 60 como escala. E vou fazer a mesma coisa, ó. 2 quadradinhos, um risquinho. 2 quadradinhos, outro risquinho. E assim por diante. E marcar os valores. 60, 120, 180, 240. Então, na verdade, né, se esses 2 quadradinhos é 60, metade seria 30, né? Só pra gente comentar um pouquinho sobre escala. Então, o que eu fiz aqui? Fiz a escala do espaço em quilômetros, sempre anote o índice do eixo, e a escala do tempo em horas, ok? Porque vamos fazer, então, um gráfico do espaço pelo tempo. S vezes T. Ok. Olhe lá na tabela. Tá escrito assim na primeira coluna, 0. E na segunda coluna, 0. Então, quando o tempo é 0, o espaço é 0. Faça lápis. Eu vou fazer a caneta para ficar melhor para enxergar. 0 com 0. Segunda linha, tempo igual a 1, o espaço 60. Então, o tempo 1 é aqui e o espaço 60 aqui.
Quando você faz um gráfico usando este papel, não precisa fazer pontilhado, tracejado, nada disso. Porque o papel, ó, tá vendo? Já tem as linhas 1,60, tá? Você pode deixar lápis. Eu vou pôr a caneta só pra ficar melhor pra enxergar no vídeo, tá bom? Próximo, 2 com 120, ó. 2 com 120. Tá vendo que eu uso a régua, ó, pra não me perder, né? Segundo ponto, terceiro ponto. 2 com 120. Próximo, 3 com 180. O 3 é aqui. E o 180 aqui, ó. Então, onde encontrar exatamente em cima das duas linhas, tá? Coloco o pontinho. E o último, 4 com 240. 4 com 240. Então, sempre você confirma. Na tabela tinha 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Por fim, vou pegar uma caneta de outra cor só para ficar visível. Faça tudo a lápis, tá? E ligue os pontinhos. Tá vendo que essa reta dá uma reta crescente, né? É uma reta crescente. Indica que a velocidade, uma velocidade positiva. Significa que esse carrinho tá indo para frente na estrada, certo? Então, é como se o carrinho tá se deslocando para frente na estrada, ok? Se essa reta fosse decrescente, fosse assim ao contrário, significaria que o carrinho está voltando na estrada, tá bom? Prontinho. Como que o gráfico ficaria numa folha do caderno? A mesma coisa, ó. Eu poderia utilizar aqui as linhas, como escala, 60, 120, 180, 240. E aqui eu medi com a régua, ou você usa aquelas marcaçõezinhas que já tem na folha do caderno, tá? E aí a mesma coisa. Vai olhar lá na tabela. 0 com 0, coloca pontinho. 1 com 60, coloca pontinho. Se você quiser fazer um pontilhado aqui na vertical, até pode. Só que usa a régua, tá? Pega a régua para fazer esse pontilhado. Não fica fazendo a mão, não, senão fica tudo torto, tá bom? Sempre use a régua para traçar os eixos, para fazer algum pontilhado, se você quiser. E aí, os próximos pontos. 2 com 60. Aqui. 3 com 180. Olhe na tabela. E 4 com 240. Percebeu, ó? 4 com 240. Mesma coisa. Liga os pontinhos. E também deu uma reta. Então, você pode fazer tanto no papel quadriculado, quanto no papel de folha de caderno, e assim por diante. Ok? Vamos lá, vamos agora para o item 2. Utilize a fórmula para determinar a velocidade média do automóvel no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. Então, olhando também na tabela, a gente verifica aqui, ó, o carrinho parte aqui do 0, primeira linha da tabela, e quando ele parte do tempo 0 igual a 0 horas, onde ele está? No 0 quilômetro. 0 quilômetro. Então, o carrinho no começo ele tá, quando começa a contar o tempo do relógio, 0, ele tá na posição 0 quilômetro. Ele vai andando na estrada, e aí no tempo final de 4 horas, a posição que ele se encontra, a posição final nessa estrada, 240 quilômetros, certo? Então, é um movimento progressivo, o carrinho tá indo para frente. Sai do 0, no tempo 0, chega depois de 4 horas no quilômetro 240.
calcular a velocidade média. Dá para fazer de cabeça, mas nós vamos utilizar a fórmula certinho, tá? A velocidade média podemos calcular espaço final menos espaço inicial. S menos S0, é assim que eu leio. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Essa bolinha aqui, o 0, significa o início. Então, vamos substituir os valores. O espaço final, aqui, ó, 240 metros. Menos o espaço inicial. Então, é final menos inicial. Menos 0. Tempo final, 4 horas. Menos o tempo inicial, que é 0. Então, 4 menos 0. 4 menos 0. Então, espaço final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Fazendo a conta, 240 menos 0, 240. 4 menos 0, 4. 240 dividido por 4, 6, né? 4 vezes 6, 24. Então, 60 quilômetros por hora. Quilômetro por hora, porque ele tá andando quilômetros em horas, tá? Então, a unidade de medida, nunca esqueça de olhar qual é. Então, no item 2, na verdade é 2 e não B, né? A velocidade, 60 quilômetros por hora. É isso, então. Gráfico feito do item 1. Velocidade média calculada do item 2. Até a próxima aula!